Ora, viva, um grande abraço, muito bom dia, bem-vindos. É mais uma edição que aqui hoje trazemos da Revista da Semana, nossa revista de imprensa, com os temas selecionados hoje, dia 6 de dezembro de 2025. Um dia que, para além, claro, dos assuntos, hoje, por maioria de razão, não temos o Domingos das Neves, está a completar mais um ano de vida, o seu aniversário, hoje a celebrar. Antes do ponto prévio, vocês querem dizer alguma coisa ao Domingos? Sim, Está aqui o nosso condecorado, né, do painel. Primeiro, bom dia, meu amigo Cabaça, meu amigo Fernando Bande, os telespectadores, João Pinto, ao nosso condecorado do painel, Domingo das Neves, um cidadão que muito contribui para este país. Mais um ano de vida, temos esperança que, de facto, vai assinalar esta data, vai fazer uma reflexão e Deus, com certeza, vai lhe dar mais anos de vida. Para ele e a sua família, a sua estimada esposa e os filhos, feliz aniversário. E permita-me, João, também alargar o Feliz Natal e um próspero Ano Novo à família Domingo das Neves. Bom dia, João Pinto. Bom dia, colegas de painel. E em especial, como sempre, a todos os telespectadores dessa magnífica estação televisiva. Portanto, de facto, dirijo também os meus parabéns ao Dr. Domingo das Neves por ter completado mais um ano de vida e que esta data se repita por mais anos. Seja feliz, Dr. Domingo, estamos consigo. Bom dia, João. Bom dia, Dr. Cabaça, Dr. Aragão, aos telespectadores e também associar-me a essa onda de felicitações ao nosso grande companheiro de luta, do seu Domingos das Neves, a quem desejo muita felicidade, saúde e, acima de tudo, muito dinheiro. Sobretudo, né? Ok, então felicidades e muitos parabéns ao Domingos das Neves, como disse aqui o Aragão, nosso condecorado do painel. Vamos dar início, como sempre, alguém tem ponto prévio? Sim, senhor. Sim, okay. Sim, senhor. Obrigado, João Pinto. Como é de apraz, nós trouxemos sempre um ponto prévio para a reflexão. E hoje o meu ponto prévio vai refletir nas organizações sociais juvenis angolana. É importante que, e aqui não falo organizações políticas, falo mesmo organizações sociais juvenis angolana, é importante que os líderes dessas organizações cumpram os seus estatutos. E os seus estatutos, naturalmente, têm um limite para presidir a mesma organização. Há organizações que, de facto, já lançaram seu congresso eletivo, como o MEIA e outras organizações, mas há outras organizações, como o CNJ, que nós temos estado a ouvir muitas informações. Portanto, nós estamos a falar de uma plataforma juvenil que, na minha perspectiva, é uma plataforma que não deve desunir a juventude, é uma plataforma que deve unir a juventude. Vimos aquilo que foi a explanação peremptória do Sr. Ministro Rui Falcão, numa cadeia televisiva, que dizia ao Sr. Ministro que o Ministério da Juventude e Desporto vai conversar, vai orientar as organizações para cumprirem os seus mandatos. Portanto, fico preocupado de um lado porque somos jovens e naturalmente são jovens que hoje querem também alterar os estatutos, são jovens que hoje querem se perpetuar em determinadas funções. Portanto, o meu apelo hoje vai para as organizações juvenis da sociedade civil, que devem simplesmente olhar o escopo dos seus estatutos, os seus mandatos e as suas lideranças, convocarem os congressos, porque é assim que nós fizemos a festa da democracia em Angola. Cabeça, qual é o teu ponto prévio? Sim, o meu ponto prévio, João Pinto, é uma preocupação para que a gente possa refletir. Nos últimos dias tem-se estado a aprender muitos advogados no exercício da profissão. Há que estudarmos todos o que é que está na base dessas detenções. Portanto, o meu apelo a todas as instituições para que respeitem os advogados, porque os advogados fazem parte do nosso sistema de justiça e garantem tanto os direitos de todos os cidadãos. Portanto, esse é o meu ponto prévio.
O Fernando tem algum? Sim, sim. De facto, nosso ponto prévio vai uma reflexão em torno do processo de luta contra a SIDA. Comemorou-se no dia 1 desse mês, segunda-feira, o dia da luta contra a SIDA, e por acaso a nossa preocupação tem que ver com informações postas a circular da escassez de preservativos no mercado e que fazem com que aquelas pessoas que vivem da prática da atividade de sexo usem mecanismos inapropriados para o processo de proteção. Então, acho que a SIDA é um mal global e acreditamos que deve ser também uma reflexão do parte do Estado, porque são meios que devem ser disponibilizados, não é, para exatamente cortar esta cadeia por parte daqueles que, por exemplo, fazem dessa atividade o seu ganha-pão. Obrigado. Ok, tem então, ponto prévio aqui dos nossos três comentaristas residentes aqui da televisão pública. Esse assunto, aliás, já foi levantado há dias pelo Domingos das Neves mesmo, isto anteriormente a estas celebrações. Mas vamos começar com este acontecimento da África. Tem a ver com o leste da República Democrática do Congo, a assinatura do acordo entre o Ruanda e o Congo Democrático, no caso os dois presidentes, respectivamente Paul Kagame e também Félix Tshisekedi. Uma cerimónia que, segundo se diz, se deve a todo o empenho feito, primeiro até pelo próprio presidente João Lourenço, enquanto mediador, que agora, nas vestes de presidente da União Africana, deixou a mediação para um outro país, no caso o Togo, e também com Nairobi, Quênia, presidente William Ruto, e o Assimi Umwe, que é do Burundi, por conta do portanto, documento de Nairobi, para além de Luanda, também a de Nairobi. Presentes com o olhar de Donald Trump. Donald Trump, que acabou, inclusive, por receber ontem mesmo um troféu da FIFA, como homem de paz. Mas vamos então agora ter em conta todo este assunto. Carlos Cabasso, vou começar por si. Portanto, esta cerimónia de Washington, assinada em Washington, D.C., capital federal norte-americana, é assinada num contexto ainda com alguma violência na própria República Democrática do Congo. As informações das últimas que surgem de 700 congoleses que foram se refugiar no Ruanda devido a bombardeamentos e a intensos combates entre o M23 e as Forças Armadas congolesas, mas o espírito fica marcado com esta vontade. Vai dar certo? Penso que não vai dar certo. Mas permita-me, João Pinto, parabenizar o presidente João Lourenço pelo facto de ter sido reconhecido o esforço que tem estado a fazer na mitigação dos conflitos, tanto na República Democrática do Congo e não só. O facto do presidente americano tanto convidar o presidente João Lourenço para assistir à assinatura do acordo quer significar que tanto o governo norte-americano tem estado atento naquilo que tem sido o trabalho feito pelo presidente João Lourenço e muito bem. Tanto, também parabenizar Donald Trump pelo facto de ter reconhecido que efetivamente o presidente João Lourenço deu muito de si para tanto o alcance da paz na República Democrática do Congo. Portanto, a nota negativa, João Pinto, vai para os dois presidentes, quer Paul Kagame, quer Félix Tshisekedi, porque as imagens que nos deram a perceber, em momento algum, tanto houve o aperto de mão e muito menos aquele abraço, tanto nos acordos que tem estado a acontecer a nível dos acordos, tanto de resolução dos conflitos armados. É um sinal completamente negativo e um sinal de que, efetivamente, os dois líderes não foram para aí para tanto o alcance da paz. Talvez aceitaram o convite pelo facto de estarem diante de uma potência mundial. Há sinais claros de que, efetivamente, esse acordo não será cumprido. Embora, tanto eu não apregoo que continue as guerras, mas enquanto analista também tenho a faculdade de ler os sinais, e os sinais que esses dois presidentes, João Pinto, deixaram-nos são sinais completamente negativos. De qualquer forma, vamos aguardar que efetivamente eu tenha uma análise completamente errada sobre a questão da paz na República Democrática do Congo. Né? Essa é a primeira nota com relação tanto a esse tema. Bambi, o que dizer daquele entusiasmo que nos foi mostrado pelos dois presidentes assinarem
Bem, João, eu subscrevo a nota do Dr. Carlos Cabaça, na medida em que estamos diante de um facto que poderia merecer da parte de todos os maiores elogios, mas, na verdade, o acordo em si deixa muitas pontas soltas que, de facto, indicam ou indiciam que não se passou, quer dizer, de um mero ato formal que pouco ou nada vai tributar para trazer a tão desejada paz nessa região bastante conturbada. Já disse o Dr. Carlos Cabaça, exatamente, perdão, a falta do abraço, embora o abraço não seja tão significativo assim, estamos também conscientes de que, a nível do nosso processo negocial interno, tivemos muitos exemplos disso, onde houve apertos de mãos, mas que em nada resultaram para a consecução da paz, mas de facto é sempre um gesto muito importante para quem de facto pretende pretende contribuir para a consolidação da paz. Deve demonstrar, ainda que for de forma pouco claro, não é? Mas mostrar que pelo menos tem pretensões de que de facto está alinhado com o próprio processo em curso. A par da falta do abraço entre os dois líderes africanos, constata-se uma outra ponta solta. Imagina que os dois estiveram quase juntos, mas no processo de passagem de pastas, quer dizer, não houve a passagem, a entrega de pastas, tiveram que usar a senhora do protocolo, não é? Mas, por exemplo, entre o presidente Paulo Kagame e o presidente Trump, naturalmente há essa cedência direta, o que significa dizer que exatamente cumpriram uma mera formalidade, uma vez que aquilo que é o grande propósito está muito longe de acontecer. E aqui há uma outra nota também que nós podemos agregar a esta nossa reflexão, que nos permite olhar para a possibilidade de um acordo fracassado, tem que ver com os próprios interesses de quem medeia o processo. Estes acordos me fazem olhar para aquilo que foi a Conferência de Berlim de 1884-85, não é? Sobretudo a postura que teve o seu chanceler alemão Otto von Bismarck. É exatamente a mesma postura que se vê em relação ao papel de Trump, pois que, na verdade, o grande interesse também de quem medeia não reside efetivamente no estabelecimento da paz, mas em assegurar os seus interesses estratégicos. 30 anos de conflito, várias idas e vindas, Qatar no centro de alguma conversação, incluindo a última que foi estabelecida esteve presente inclusive o M23, mas aqui chegamos a um ponto em que não só os dois presidentes dos países em conflito, mas também envolvendo os presidentes de Angola e da União Africana, de Nairobi, do Quênia e também do Burundi. Sim, João, primeiro felicitar, vou indo naquilo que foi o discurso do Dr. Carlos Cabaça, felicitar o presidente Lourenço por tudo que fez relativamente a este processo. Felicitar também o governo norte-americano, que reconheceu aquilo que foi a estratégia do presidente da União Africana e presidente de Angola, do João Lourenço. Agora, é preciso dizer que, e aqui vou novamente de acordo com as declarações do Dr. Cabaça, e o Presidente da República, no seu discurso, também fez menção disso, quando o Presidente dizia de que a paz não está nos acordos assinados aqui em Washington. A paz está na vontade dos líderes em fazer cumprir o acordo assinado. Nós conhecemos a África, nós conhecemos os líderes africanos. Aliás, o próprio Paul Kagame, desde o primeiro momento, sempre teve uma posição não muito boa com a mediação de Angola, e hoje vimos o presidente Trump a reconhecer a mediação que Angola sempre teve. Portanto, eu penso que os líderes africanos, e aqui com este ato
praticado pelo governo norte-americano, os nossos líderes africanos deram um certificado de incompetência à União Africana, por uma razão muito simples. Se a União Africana estava neste processo e os países são africanos, a União Africana estava a mediar o conflito, embora um presidente estava de costas viradas, que é o presidente Paul Kagame, que não reconhecia os esforços que o presidente Lourenço estava a fazer. Hoje, nós vimos, estamos aqui a ver essa assinatura, há menos de 2 ou 3 meses, ou um ano, se preferimos, esta assinatura ser assinado num continente fora do continente africano. Estamos a falar de um continente americano. Portanto, eu penso, o esforço que o presidente Lourenço fez nesta mediação, eu entendo de que os problemas da África devem ser resolvidos em África. Quando o africano descredibiliza o seu próprio companheiro e isso não estou a dizer que o presidente Trump teve mal, não, o presidente Trump só usou aquilo que a América sempre usa, o poder. E é assim em qualquer parte do mundo. Todos os presidentes que têm poder usam o seu use império. E o presidente Trump usou esse use império, razão pela qual nós não vimos uma adjeção do presidente ruandês. Porque é o presidente do Ruanda que sempre esteve apático deste processo. Eu penso que nós temos que respeitar o continente africano. E os nossos líderes africanos, infelizmente, com este ato, triste ter de dizer isso, deram um certificado de incompetência ao continente africano. Não um certificado de incompetência ao antigo mediador, que é o presidente Lourenço, mas um certificado de incompetência da União Africana, onde esses líderes presidentes fazem parte. Portanto, eu penso que este ato que foi homologado na presença do presidente Donald Trump, espero que vingue, porque nós sabemos aquilo que é a ambição dos dois presidentes, quer o presidente Tshisekedi, quer o presidente ruandês Paul Kagame, mas o que nós não podemos admitir é o constante conflito nessas mesmas regiões. Portanto, o conflito nessas mesmas regiões não afeta só o Ruanda, afeta também Angola. O João sabe que Angola, em termos de território, faz fronteira com este país irmão, RDC. Portanto, é preciso que os líderes africanos se comprometam com a União Africana. Se não houver comprometimento com a União Africana, eu penso que, não vou dizer vamos extinguir a União Africana, porque também faz um belo papel, mas é preciso que haja este abraço, haja esse comprometimento. Quando a União Africana toma peito de uma situação, não deixar de resolver na União Africana e ir a um outro continente. Eu penso que foi mal na fotografia. Bem, o acordo foi assinado no United States Institute of Peace, em Washington, D.C., e fala-se muito hoje das questões, porque as questões fraturantes, Cabaça, Bambi e Aragão, têm muito a ver com as acusações que fazem. Portanto, o que se pode ler, por exemplo, na imprensa, é que as FDLR estão unidas ao exército congolês, que, portanto, na sua origem são anti-tutsis, mas também tem as tropas do M23 que são apoiadas pelo Ruanda, segundo os relatórios de alguns elementos das Nações Unidas e também amplamente divulgados pela imprensa internacional. Mas isso aqui, quem acompanha, não sendo nem preciso ser especialista, notou que a linguagem corporal dos dois presidentes disse outra coisa que não um acordo. Sim, claro. Há que destacar aqui, João Pinto, o papel de Donald Trump. Donald Trump está preocupado com a paz, né, a nível do mundo, e também está preocupado em seguir a estrada de Barack Obama, é preciso dizer isso. Donald Trump tudo está a fazer para que seja tanto... Mas ele não põe os negócios de parte, ele fez questão de dizer que o acordo traz a paz, mas todos têm que ganhar dinheiro. Claro, né? tem que ganhar dinheiro, e penso que ele está a caminhar para tanto a recepção do Prémio Nobel da Paz, porque se nós olharmos para os conflitos a nível do mundo, o Trump está sempre na mão de cima, tanto a mitigar em fortes reuniões para tanto a resolução. É assim com a guerra na Ucrânia, é assim na Palestina e agora
no Congo. Claro está, adentrando na questão que me coloca João Pinto, que os dois presidentes, Paul Kagame e Félix Tshisekedi, demonstraram claramente que não há vontade Aquilo em cumprir mais parece assunto pessoal, não é? Sim, assunto pessoal, e um diz que foi taxista, outro vendedor de pizza, então está a misturar questões de Estado com questões de ego pessoal, e assim não chegamos lá. Posso estar errado, mas tenho a certeza que quer um, quer outro, nenhum deles quer esse acordo. Provavelmente foram para lá em função dos Estados Unidos ser uma potência. Agora, adentrando concretamente nos interesses norte-americanos, nós, a não se cumprir o acordo, nós veremos que os Estados Unidos vai agir de forma enérgica, João Pinto, porque Donald Trump deixou claro que há todo o interesse do governo norte-americano, tanto em extrair aquilo que são as riquezas, sobretudo, que encontram-se no Congo Democrático. Qualquer player hoje, a nível internacional, está preocupado com tanto a relação estreita com a República Democrática do Congo. Por quê? Porque é lá onde está tanto o maior e o melhor recurso mineral, tendo em conta aquilo que são tanto a utilização ou recursos das tecnologias. Estamos a falar concretamente do cobalto. Tanto a não se cumprir os acordos, João Pinto, penso eu que os dois presidentes terão um problema com tanto o governo norte-americano. Não é isso que se pretende. Há aqui uma outra nota elementar, tanto aqui adentrando um bocadinho naquilo que o Dr. Aragão disse, e muito bem, é preciso desconstruir a ideia de que o presidente João Lourenço, no âmbito da mediação, atuou como presidente da União Africana. Não, o presidente João Lourenço, antes de ser presidente da União Africana, tanto já trabalhou muito no sentido de se alcançar a paz na República Democrática do Congo. União Africana provavelmente foi só tanto um aporte para que o presidente tivesse algum sucesso tanto nessa nobre missão. Mas tudo somado, João Pinto, só foi possível o governo norte-americano tanto intervir na situação da República Democrática do Congo porque alguém fez um trabalho por detrás, e esse alguém é o presidente João Lourenço. Daí que eu inicialmente felicitei pelo facto do presidente ter sido reconhecido. Vamos aguardar, João Pinto, mas eu penso que se estes dois presidentes não cumprirem aquilo que assinaram, independentemente de gostarem ou não, provavelmente os Estados Unidos vai colocar a mão pesada aos dois governos, quer o ruandês, quer tanto o governo congolês. Não é o que se pretende, mas tudo aponta que é o que vai acontecer. Mesmo sendo bem difícil, segundo analistas, a resolução de um conflito, uma vez que duas cidades estão ocupadas pelo M23, duas das principais cidades do leste, não, daquilo que se pode ver dos acordos, não se falou do desengajamento das forças, não se falou da reposição da autoridade do Estado e principalmente, Bambi, que poder tem o Ruanda, né? Que poder tem o Ruanda que aparentemente minúsculo consegue dominar aquela área toda da África Oriental? João, aqui primeiro nós vamos ter que analisar a questão da ocupação das cidades. É verdade que o acordo foi assinado, nós não temos os termos do mesmo acordo para podermos perceber em que medida esse acordo responsabiliza, não é, os entes envolvidos diretamente, porque os que assinaram o acordo são os chefes de Estado, mas temos exércitos apoiados direta ou indiretamente por esses Estados. Ao não serem envolvidos, nós não sabemos o que exatamente isso poderá custar no futuro, porque se sabe que existem outras negociações a ocorrerem em Doha que envolve exatamente o movimento M23. E queremos esperar se de facto este acordo, dentro dos seus termos de referência, trata, por exemplo, da questão da retirada das forças ocupantes dessas cidades, não é? E o consequente aquartelamento ou desarmamento para que de facto a paz possa vincar. Enquanto isso não ocorrer, de certeza que vamos assistir no lapso de tempo o recrudescimento de ações
que de facto a acontecer não seria benéfico para o próprio continente africano e particularmente para esses 12 Estados. João pergunta que poderes o Ruanda tem para que de facto continue exatamente a ter influência na geopolítica nessa região. Bem, provavelmente a resposta não seria taxativa, mas dizer que entre os 12 Estados, entre os 2 presidentes, pelo menos assiste-se uma relação um pouco mais equilibrada entre o Ruanda com os Estados Unidos, em detrimento da relação entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Se de facto existem outros interesses dos Estados Unidos com relação ao Ruanda, então é óbvio que num eventual incumprimento desses acordos, naturalmente poderemos assistir o Ruanda a voltar a apoiar essas ações, quer com apoio direto ou indireto do Ocidente, mas o que é certo é importante que, sendo 12 Estados africanos e países vizinhos, que exatamente pudessem encontrar as melhores soluções para a resolução desse problema, o que de facto impactaria de forma positiva para o próprio continente africano. Claro que já se disse que o tempo que esse conflito leva é de longe superior e se ele voltar a permanecer por mais algum tempo, naturalmente estaremos aqui a criar graves problemas de instabilidade, não só para esses países, mas também como os próprios países em redor. E claro que Angola não foge à regra, já disse muito bem aqui o Dr. Aragão, que de facto a instabilidade nessa região acaba por afetar direta ou indiretamente o território nacional. Por isso queremos esperar que, se essa imagem fotográfica que nós retiramos for errada, então que nos demonstrem exatamente com ações concretas de que foram para este acordo movidos pelos interesses de uma verdadeira paz na região. Esses interesses, Aragão, portanto, e depois, antes de passarmos para outro tema, podem também comentar, nós quando olhamos para essa situação, os interesses de cada país, os 21 bilhões de dólares que o Qatar quer injetar naquela região para apoio deste processo de paz, mas também um pouco daquilo que são os interesses de quem vende material de guerra, não é? Sim. Encontramos aqui uma associação de aspectos que combinam um pouco, porque é preciso ter agora muita coragem para chegar a essa coisa. Por exemplo, o respeito à integridade territorial da República Democrática do Congo, o respeito à integridade da República do Ruanda, a resolução pacífica de disputas, proibição de atos hostis, assim um monte de situações que foram vistas em julho e que de alguma forma estão nesse acordo. Agora resta saber como é que isso fica, como é que ele é respeitado. João, o meu amigo Cabaça, hoje parece ser o dia da concordância. O meu amigo Cabaça falou muito bem sobre o incumprimento. O incumprimento tem consequências. E nós ouvimos aquilo que foi o discurso do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump foi peremptório em dizer que este acordo deve resultar aquilo que é a economia para os países, que é o projeto ganhar-ganhar. Não é só os Estados Unidos que têm de ganhar, mas o Ruanda e a RDC. Mas, João, eu quero fazer uma outra nota. Eu penso que, aqui na senda mesmo do incumprimento, quando Angola estava a mediar, nós tivemos aqui várias cimeiras em que o presidente do Ruanda, o presidente Paul Kagame, penso que apareceu numa única cimeira. Das 3, o presidente Paul Kagame apareceu numa única cimeira e as 2 cimeiras, o presidente Paul Kagame já não apareceu. Dizia que era impensável falar em paz sem convidar os beligerantes, sem convidar os militares. E nós falamos disso aqui. Exatamente, sem convidar os militares. E nós vimos nos Estados Unidos, em Washington, que os militares não estiveram presentes. E o presidente Paul Kagame lá esteve. Embora ele diga que o Ruanda não apoia, esse papel dele de não... Embora ele diz que o Ruanda não apoia, mas esta posição que nós vimos em Washington, D.C., diz claramente que aqui um apoio direto
não quero aqui trazer o Ruanda, nem a RDC, mas um dos líderes apoia esses beligerantes. Porque se o presidente Paul Kagame dizia que não vinha para Luanda porque o mediador na altura não estava a estender o convite aos militares, os beligerantes que estavam a ocupar o território da RDC, agora, era o suposto que o presidente ruandês dissesse também esta condição ao presidente Donald Trump. Mas não podemos esquecer que ao tempo já do falecido presidente José Eduardo dos Santos, 2 cimeiras que foram aqui realizadas, ele veio. Exatamente, não, João, eu não estou a esquecer as cimeiras que o presidente ruandês teve cá, mas eu estou a trazer... A partir do momento que houve maior engajamento. Exatamente, eu estou a trazer aqui a reflexão que o presidente Lourenço teve na alça várias cimeiras. Foi e a última, João, já para terminar, e a última, nós vimos que no dia seguinte a quando da cimeira, nós vimos os 2 presidentes no Catar. Eu penso que aquilo foi um desrespeito grosseiro ao Estado angolano e à União Africana, porque o presidente Lourenço foi indigitado para mediar. Quando já estava marcada a mesma cimeira de Luanda para as negociações de paz, no dia seguinte nós vimos aqui os 2 presidentes no Catar. Não estou a dizer que os outros países não podem ser mediadores, não podem entrar no processo, mas é preciso trazer aqui um respeito a nível internacional, a nível do direito internacional. Portanto, eu penso que vamos augurar, e ainda bem que os colegas estão a dizer que são nossas palavras, e esperemos que nós estejamos errados daquilo que está a ser a nossa posição, porque o que nós queremos é que o continente africano e esses 2 países estejam em paz, que os povos, quer ruandês, quer os nossos irmãos da RDC, consigam viver no seu território sem qualquer promiscuidade, sem qualquer ameaça. Portanto, eu penso que o presidente Donald Trump tem a posição que tem e muito bem, e acredito que este acordo de paz entre esses 2 presidentes, penso que na visão do presidente Donald Trump, deve ser um ato a cumprir. Porque se não cumprir, sabemos nós quais são as consequências. Os Estados Unidos, uma delas são consequências económicas. Sabemos nós que o presidente Trump é um presidente meramente económico, meramente comercial, e isso dá-lhe essa legitimidade para poder dizer aos presidentes que nós queremos ter o protocolo ganhar-ganhar, onde os Estados Unidos ganha, onde o Ruanda ganha, onde a RDC ganha, onde o continente africano ganha. Tem algumas a acrescentar? Sim, João Pinto falou sobre a venda de armamento. Eu tenho estado a dizer que quem vende arma não vende para a agricultura, para plantar batata doce ou mandioca, né? É um bocadinho daqueles que vendem caixões. Se não morrer pessoas, tanto não tem como vender os caixões. E quem vende armas, João Pinto, vende mesmo para fazer guerra. Daí que eu entendo que as empresas que fabricam armamento deviam também ser indagadas em função do volume de fabricações que têm estado a fazer, porque sem a arma, embora respeita-se que os Estados devem estar seguros, mas começamos a ver que há um grande interesse das potências de produção de arma, tanto em adentrarem nas zonas em conflito, sobretudo aqui ao nível de África. Vamos esperar, João Pinto, vamos esperar que efetivamente esse acordo seja cumprido, que nós aqui todos estejamos errados e no final do dia, tanto a ter paz na República Democrática do Congo, nós também reforçamos aquilo que é a nossa paz. Porque, João Pinto, nós temos uma fronteira muito densa que dista entre Angola e a República Democrática do Congo, e os conflitos também acabam por afetar aqui o nosso tecido social, porque boa parte dos cidadãos congoleses vêm para Angola, tanto, e nós temos de partilhar, tanto como é natural, aquilo que é a nossa fatia orçamental para dar suporte a esses refugiados. No fundo, João Pinto, o que nós queremos aqui é que haja paz na República Democrática do Congo e nos próximos tempos que se respeite tanto a mediação feita por africanos, porque não ficamos bem na fotografia, todos nós africanos, que entre nós não conseguimos alcançar tanto a paz, temos tanto de aguardar que Donald Trump chame tanto os líderes para assinar o acordo. Agora, para terminar mesmo, João Pinto, eu não sei
por que o governo norte-americano diz que também quer ganhar? Porque o governo norte-americano, a par dessa reunião que houve, não investiu dinheiro algum, seja no Congo ou no Ruanda, para esperar por algum dividendo. Nós também temos de nos impor, tal como tanto aconteceu com o governo sul-africano. Portanto, com relação a esse tema, João Pinto, fico por aqui. Ok, muito obrigado. Não sei se... Bem, e vamos avançar. E agora, por ser docente universitário, certamente que esse é um tema que pode interessar muito. Fernando Bambi tem a ver com a Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia. Encontro este cuja Ministra de Estado para a área social esteve, portanto, na cerimónia de abertura e augurando dizendo na altura que Angola tem avançado na criação de um ambiente propício para a ciência e tecnologia. Isto vem no plano estratégico de longo prazo Angola 2050. Quando se fala em ciência e tecnologia, estamos a falar aqui de uma diversificação, está-se a falar de, finalmente, desenvolvimento como tal. Como é que analisa uma conferência dessa envergadura, uma conferência nacional? Os nossos cientistas vão trazer soluções para os problemas que existem. João, vão conseguir dizer aos políticos como é que se fazem as coisas. Se calhar conseguir dizer, eles têm conseguido dizer. Agora, se tem havido articulação entre o que os nossos poucos cientistas dizem e a implementação das políticas públicas, exatamente aí será uma outra reflexão. Mas, entretanto, uma conferência nacional é sempre uma conferência, é uma plataforma para discussões, para análise e busca de soluções, não é, para atender os desafios que, de facto, este setor estratégico, não é, do nosso país enfrenta. Como se sabe que a nível do ensino superior, não é, existe mais, ou seja, tem um parente que é considerado um parente não pobre, é o ensino. E como vê, ele não foi retratado aqui. O próprio Ministério é Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Bem, é claro que... Mas no corpo do seu discurso ela fala do reforço das universidades, não só em infraestruturas, mas sobretudo em centros de investigação. Sim, é exatamente. A nossa reflexão ia para esse eixo. Porque se a nível do ensino nós não estamos assim tão bem, muitas das vezes temos aqui discutido a questão sobre a qualidade do nosso subsistema de ensino, é claro que a nível dos outros entes, não é, nós estamos muito mal ainda. E que entes esses são exatamente a ciência e a tecnologia. Claro que, como se pode perceber, são parentes que durante os últimos anos não têm merecido a atenção desejada, não é, a nível, por exemplo, daquilo que se vê para o ensino. Se por seu turno tem havido algum investimento substantivo no reforço do processo do ensino, mas o mesmo não se diz da questão da ciência e da tecnologia, que naturalmente passa pelo processo da investigação e pelo processo da extensão, que ambos os eixos complementam-se um do outro. Claro que foram feitos alguns investimentos, mas são ainda muito tênues, e aqui é destacar, por exemplo, a criação da Fundecit, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, para dedicar-se especificamente ao processo do avanço científico e tecnológico. Esta instituição que nos últimos tempos tem vindo a dar alguns passos tímidos, não é? Promovendo e apoiando iniciativas de investigação científica, mas claro que os resultados são ainda muito insignificativos. Daí que essa nona conferência procurou exatamente refletir em torno daqueles eixos que praticamente que já foram bem conseguidos, mas fundamentalmente para olhar para aquilo que ainda são os grandes desafios que
que procurem exatamente fomentar mais, ou estreitar essa ligação entre a ciência, a tecnologia e particularmente o empreendedorismo, porque ela está estritamente ligada. E queremos esperar que as discussões resultantes desse evento possam exatamente propiciar para o alavancar da ciência e da tecnologia, pois que acontecer, irá lançar Angola no caminho do desenvolvimento. Aragão, há aqui um aspecto que tem a ver exatamente com esses pontos da ciência e tecnologia. Quem não definir, e aqui está na Agenda 2050, quem não definir esta prática, e em África temos países que são conhecidos, por exemplo, na África subsaariana, o Quênia, o Ruanda, o Ghana, a Nigéria, a Namíbia, a África do Sul, são países que têm feito um grande investimento. Quem não entrar para esse capítulo vai ficar para trás. Naturalmente, quem não entrar neste capítulo da inovação e tecnologia vai ficar para trás. Por isso é que é a visão do presidente Lourenço em trazer a tecnologia no nosso país. Mas, João, eu acho que, como diz o Dr. Domingo das Neves, já mais um feliz aniversário. É mais uma cimeira. Conferência, nesse caso, conferência, que eu tenho estado a dizer que o Ministério da Tecnologia é primo do Ministério da Educação. Em termos de promessa, nós ouvimos muita coisa, mas em termos de realizações, nós não vemos quase nada. E vou-lhe dar o exemplo, está na página do próprio Ministério. A primeira conferência foi em 2009. E a Ministra de Estado, chefe da Ação Social do Presidente da República, teve neste pelouro. Era expectável nós ouvirmos as recomendações da conferência realizada em 2009. Nós não ouvimos as recomendações, se foram de facto cumpridas as recomendações de 2009 e quais são as recomendações desta nona conferência. E o ITEL, a escola de tecnologia que é situada no nosso município do Rangel, tem estado a formar muitos bons alunos. E quem se formou em 2009, essa hora já deveria estar a dar soluções a muitos aspectos, não é, professor? João, nós temos bons estudantes em Angola. Sim. Nós temos estudantes que, se o João ver o que o estudante faz em termos de inovação, o João vai dizer, não estás em Angola. Aliás, abraçar o seu ministro da Comunicação, Tecnologia e Inovação, o seu ministro Mário Oliveira, que tem estado a realizar várias atividades em termos de tecnologia. E nós temos estado a ver muitos bons alunos que Angola tem neste campo da inovação e tecnologia. O que nós devemos nos perguntar, o Ministério tem estado a apoiar, tem estado a dar continuidade aos estudos desses nossos bons cidadãos? Portanto, eu penso que nós não podemos nos resumir em conferências, não podemos nos resumir em cimeiras, quando nós não estamos a cumprir as nossas próprias recomendações. E o presidente Lourenço tem estado a incentivar que os meninos, os alunos, sejam inovadores. Mas para termos continuidade, é preciso que as instituições afins, que é o Ministério do Ensino Superior e Tecnologia, o Ministério da Educação, aqui a reboque, o Ministério da Comunicação, devem estar conexo. Portanto, eu penso que é mais uma conferência, estou com as cimeiras, é mais uma conferência, como dizem muito bem no Dr. Domingo das Neves, e esperemos nós que essas recomendações desta conferência realizada agora, de facto o Ministério possa cumprir. E na próxima conferência deve trazer os eixos cumpridos. Porque faria todo sentido se trouxessem o balanço de 2009 e se de facto foi cumprido a meta culminada naquela atividade e se de facto vai haver continuidade com a nova conferência. Portanto, eu penso que, João, o Ministério da Ciência e Tecnologia deve se rever. É um primo, na minha visão, é um primo do Ministério da Educação. Aqui nós temos atualmente, e aliás há vários exemplos dos países que apostam na tecnologia, vemos
quer lendo na literatura, quer vendo, portanto, acompanhando pelos mídias digitais, pelos mídias tradicionais, a aposta que é feita na saúde, agricultura e tecnologia de informação. Hoje até fala-se muito da inteligência artificial. Quer dizer, hoje o mundo está exatamente virado inteligência artificial na ciência e tecnologia. Carlos Cabaça, o que é que de concreto se pode dizer assim? Olha, Angola na saúde, o salto que deu vem de fora, né? O que é feito com isso? Na agricultura, já que se fala da diversificação da economia e a agricultura está nessa base, que tecnologia tem sido emprego na agricultura atualmente, quando ainda se fala em aquela do campesinato, a manufaturado, né? Acaba. Sim. Eu acho que... Pronto, João Pinto, permita-me fazer aqui Aliás, e o que é que temos no Orçamento Geral do Estado para a ciência, inovação e tecnologia, né? Sim. Também é um aspecto que devemos aqui. sim. Nós gostamos muito das cimeras, gostamos muito das conferências para fazer fotografia, para aparecer na televisão e até enganar o próprio presidente que estão a trabalhar. Trabalho não é com conferências. Os problemas estão identificados, os problemas do setor da ciência e das tecnologias estão completamente identificados, João Pinto. Daí que eu não sou muito a favor das conferências. As conferências é mero exercício cosmético, porque os problemas estão aí. Mas aqui uma outra questão. Enquanto tanto a academia não sair do cafrique da política, nós não teremos nem educação, nem tecnologia que se pretende. Porque quem define tanto as questões atinentes aos avanços tecnológicos é a academia e não são os políticos. Os políticos devem ir colher dos académicos aquilo que foi desenhado de bom para depois a sua implementação. Aqui, João Pinto, nós temos no setor das tecnologias muitos quadros bons. O Dr. Aragão fez referência do ITEL e a FADICOM tem estado a fazer também um bom trabalho nesse sentido, mas aqueles, tanto os nossos irmãos que são formados no ITEL e não só, não têm o devido valor. Repara que nessa conferência, João Pinto, alguém fica ali, tanto na mesa do presídio, a passar a mensagem de o que é tecnologia. Não há uma discussão premente sobre a questão tecnológica. Mais do que isso, João Pinto, nós já tivemos aqui grandes investimentos a nível dos hospitais, que depois os aparelhos acabaram por se deteriorar, porque não havia tanto ninguém para manusear os equipamentos. Ou seja, compramos equipamentos de ponta, mas a tecnologia do ponto de vista humano falhou. Daí que eu entendo que até devia ser proibida essa cimeira e avançarmos para aquilo que é o campo acadêmico, dar espaço aos académicos fazer tanto uma triagem de quantos quadros nós temos formados no setor das tecnologias, aonde estão, o que é que estão a fazer e se estiverem desempregados, pegar esses quadros e enviar para países que já avançaram muito, pode ser aqui em África do Sul, para que esses possam então beber da experiência dos países que já estão na mão de cima e depois regressarem para Angola para tomarem conta das nossas questões tecnológicas. Tecnologia, João Pinto, não se compadece com política, compadece com academia. Mais do que isso, nós temos ainda problemas básicos, João Pinto. Não existe tecnologia sem equipamento, mas se formos a uma administração municipal, há lá um computador e que todos dependem daquele computador. Se formos a um tribunal, há um computador, não tem impressora, não tem tinteiro, nós temos problemas de base. Então, eu não tenho estado a valorar muito essas cimeras quando se fala da academia. João Pinto, a academia é algo muito sério e engana-se quem pensa que se não investirmos no setor da educação versus o setor tecnológico, nós teremos o desenvolvimento que se pretende. Hoje, João Pinto disse muito bem, no domínio da agricultura, tanto os chineses, por exemplo, estão muito longe, eles até calculam quantos dias leva para que o tomate esteja em condições para ir para as nossas mesas. Quanto tempo... rega feita por drones. Claro. E nós ainda estamos a procurar, tanto meter aqueles bonecos, parece na lavra da minha mãe para chotar macaco. Nós ainda estamos sim, exatamente. Ainda estamos nessa fase que já devíamos ter ultrapassado há bastante tempo. Mas há que se dar maior espaço à academia. Porque a academia, João Pinto, aqui todos nós apresentamos, os licenciados, trabalho de fim do curso, estou a falar de vários
engenheiros apresentam os seus trabalhos de monografia, até os trabalhos de mestrado, mas depois os trabalhos não são publicados, não acontece absolutamente nada com esses trabalhos, quando eles deviam ser aproveitado para os políticos traçarem tanto as linhas orientadoras no sentido do avanço tecnológico que se pretende. No completo, João Pinto, é mais uma ação cosmética e de pirotecnia, né? Não teremos resultados. João, eu quero só dar aqui uma adenda. Mas é sobretudo uma situação, e depois podem comentar. Não sei se já... O ano passado nós estávamos aqui e falávamos de um data center que queria ser feito, já havia valores inclusive, mas... A questão que se coloca é, muitos países hoje estão a criar centros tecnológicos, lugares em que as pessoas vão pensar, vão ver soluções para os mais diversos problemas. Nós temos aqui assuntos, por exemplo, aquela história da ANB, né? Sim. Que era para passes para os estudantes, depois foi lançado como pompas circunstâncias, hoje não funciona. Há situações que já não era preciso ir à busca de outros elementos, internamente poderiam ser encontradas soluções. Centros tecnológicos. Angola não podia ter um centro de pesquisa, desenvolvimento, de ação, agora no mundo da robótica? É o desejável, João, é o desejável. Mas o meu amigo Cabaça, quando dizia que deve separar a política dos acadêmicos, eu concordo consigo, que deve separar a política dos acadêmicos. Aliás, não estou a ver a política a intervir diretamente naquilo que tem a ver a ação da academia. Mas é preciso que... A política intervém na academia? Não, sim, mas é preciso que os acadêmicos devem se autorregular. Se o académico autorregular, João, vamos ter isso que tu estás a dizer. Nós temos que ter centros onde o cidadão vai pensar ciência. Desculpe a minha ignorância, eu não sei se em Angola temos cientista. Tem. Mas é preciso. Não são conhecidos. Mas é preciso serem conhecidos. Porque se calhar é o que o Cabaça estava a dizer, porque ele, embora cientista, provavelmente apresenta os seus trabalhos lá fora que tem mais respeitabilidade, porque quando chega aqui internamente ele não tem resultados. Mas o problema é este, é a continuidade. Se tu tens um cientista angolano, onde é que esse cientista para? O que é que esse cientista faz? Qual é o escopo da sua cientificidade? O cidadão tem que saber. Nós temos estado a visitar outros países e nós conhecemos, o Dr. Cabaça é cientista, faz isso, faz aquilo. Os cientistas são conhecidos. Mas aqui não tem espaço. Portanto, é preciso... Desculpe só, aqui, para a nossa realidade, nós não podemos maquiar, estamos a falar da academia. A academia é o vetor de desenvolvimento de qualquer país. Sim. Para a nossa realidade, os políticos têm mais espaço do que os académicos. Não, e assim, aparentemente é assim. E assim não chegamos lá. Vou só dar um exemplo rápido para terminar. Um professor catedrático, o salário não chega a 2 milhões. E ele precisa de dinheiro para a produção científica. Sem dinheiro, ele não faz absolutamente nada. Por mais vontade que tenha, por mais capacidade que tenha, não faz absolutamente nada. Quando tens, tanto indivíduos em outras instituições, aqui a AGT concretamente, que um técnico tem salário superior a um professor catedrático. Tem que ter ciência, ele tem que ter... Tem que ter ciência, mas João Pinto, repare. Um professor catedrático forma todos os nossos dirigentes, seja ministro, seja governador, forma esses dirigentes. Mas um indivíduo da Administração Geral Tributária, técnico de segunda a terceira classe, o seu salário é superior a um professor catedrático. Eu penso, não chegamos lá. Doutor Cabaça, eu concordo consigo por metade, mas eu penso que o problema não é a questão remuneratória. O problema está na continuidade... Só, doutor, sem dinheiro, doutor Aragão nem estaria no painel assim, de fato bonito. Sem dinheiro não estaria aqui no painel. Permita-me, doutor Cabaça, vai compreender a minha visão. Claro. Eu, quando digo que o problema não é a questão remuneratória, é no intuito do Ministério fazer o seu papel. Porque nós podemos ganhar 50, 100 mil kwanzas, mas se as outras questões forem resolvidas pelo Ministério, eu penso que é um outro suporte. O Ministério só deve assumir o seu papel. Doutor Aragão, conta-se os docentes universitários. Nós estamos na academia. João Pinto, é mesmo rápido, doutor Aragão. É rápido, doutor Aragão. Sim. Nós estamos na academia
80% dos professores nem computador têm. Doutor Cabaça. Não sei se está a perceber. O professor está a preparar matéria, não sabe. Doutor Cabaça. E nós estamos aqui a discutir avanço tecnológico. Doutor Não Cabaça. vamos chegar lá, doutor Cabaça. Não Eu vamos conheço com a essas realidade. Eu condições. conheço a Está aqui, realidade. doutor Bambi sabe essa realidade. Eu conheço a realidade porque tenho estado a visitar e não estamos aqui a maquiar informação. O que eu estou aqui a dizer e a apelar é que o Ministério faça o seu papel. E o doutor Cabaça disse muito bem, em vez de ficarmos aqui numa sala fechada em conferência, deve ir para o ETEL, identificar os melhores estudantes, dar bolsa de estudo, deve ir para as grandes universidades ver quem é o bom professor, para poder também dar bolsa de estudo, para que esse professor deixe de ser simplesmente regente de uma cadeira e passe a ser PhD. Portanto, é isso que nós queremos. Agora, se nós tivermos um ministério, fechado em conferência, nós agora temos um problema na academia. Sim. E o doutor Bambi está aqui, é docente universitário, isso é público. Antigamente nós tínhamos licenciados com uma média abaixo de 14 a lecionar. Hoje há um instrutivo que proíbe com que quem não tem a média 14 e não é mestre ou PhD não deve dar aula. As universidades estão com grande dificuldade em encontrar professor para substituir tanto esses professores. Há aqui questões muito graves que nós não devemos maquiar. No fundo, João Pinto, estamos todos de acordo que nós andamos mal no domínio da ciência e da tecnologia. Vamos aqui não, estamos de acordo. Não, aqui estamos de acordo. É preciso que esse Ministério assuma o seu papel. Razão pela qual eu disse na minha primeira intervenção que o Ministério parece ser primo do Ministério da Educação. Bambi, sabemos de facto que existem, por exemplo, noutros lugares em que as empresas e talvez aqui o ensino talvez fosse acoplado business, porque as pessoas trabalham para ir trabalhar para alguém, né? As pessoas estudam, eu quero ser empregado da empresa X e se for naquelas de maior coisa, melhor ainda. Mas há empresas já que estão tão desenvolvidas que quando identificam um aluno que é capaz de ter uma solução tecnológica para a sua empresa, ele paga esse aluno para fazer alguma coisa. Nós ainda não temos esse... E o próprio ensino em Angola ainda não acumulou, ou, portanto, não tem o business nas tecnologias. A pessoa estuda para aprender a fazer os algoritmos, etc., mas depois não sabe como implementar lá fora, como ele pode transformar o seu conhecimento em dinheiro. Sim, João, isso é uma realidade, não é? Na verdade, os colegas, que é o Dr. Cabaça, o Dr. Aragão, disseram muito bem que, de facto, há muito talento nas instituições, mas que esses talentos nem sequer existem programas para o seu acompanhamento, para o seu fortalecimento, de tal forma que eles consigam realizar-se a nível da ciência. E tanto quanto que se as entidades privadas não fazem essa prospecção, essa catalogação, o próprio Estado também não o faz, não é? E vezes-se em conta que são enviados professores, investigadores para o estrangeiro em bolsas, mas depois não existem programas de acompanhamento, porque as pessoas vão para lá, o Estado às vezes gasta dinheiro para a sua formação, mas quando regressam, não existem programas de acolhimento e acompanhamento sustentável para que eles possam realizar-se. Daí que muitas das vezes que aqueles poucos com talentos, não é, acabam por abraçar o processo da fuga de cérebros, não é? Que vão para outras realidades políticas ou sociais, onde exatamente existem estímulos para tais e existe possibilidade de realização social. É verdade, e disse muito bem aqui o Dr. Cabaça, que há graves problemas que precisam ser resolvidos, porque imagina-te que alguém está formado numa determinada área, mas depois esta pessoa não tem a progressão na carreira assegurada para que ele realmente possa crescer um pouco em termos salariais e permitir exatamente investir para aquilo que são os seus desafios. Okay? Porque o desafio de um docente do ensino superior estão longe de estar estreitamente ligado ao ensino. O professor do ensino superior não é apenas um dador de aula, mas ele deve exatamente desenvolver ações da investigação científica e ações da extensão.
para o efeito, isto é preciso recursos. É verdade que nos últimos tempos tem sido alocado algum orçamento das instituições públicas para a investigação, mas, João, esses orçamentos ainda estão muito longe de dar resposta àquilo que são as necessidades do setor. Bem, falou-se, por exemplo, de investimento. Claro que nos últimos tempos foi construído o Centro de Ciência de Luanda, mas claro que aquilo não passa de uma mera estrutura que, de facto, não consegue funcionar como tal para dar resposta aos problemas, porque estamos preocupados em investir muitas das vezes em infraestruturas e não investimos no próprio homem. Então é preciso que exatamente se olhe com profundidade para o homem, que exista um casamento entre o Estado e a academia, que exista um casamento entre as empresas e a academia. Acreditamos que se houver esse casamento, aquelas mentes brilhantes que existem nessas instituições, com apoio sustentável, naturalmente eles poderão crescer e muitos dos problemas que nós temos aqui na nossa praça poderão ser encontrados soluções internas. E isso, aliás, iria propiciar o nosso crescimento e desenvolvimento. O contrário, naturalmente, estaremos na cauda problemas básicos dos quais nós poderíamos empregar as mais nobres conquistas da ciência e da técnica, vamos usando ainda com processos rudimentares, que de facto não vai ajudar para o nosso crescimento. A TPE tem um programa Ciência, que é apresentado pela Sandra Bancel. Oxalá que ela descubra muitos talentos e que não seja apenas um programa consumido pelos interessados, no caso dos estudantes, mas também que, como disse aqui o Cabaça, que possa influenciar em todo um processo de engajamento e todo um processo de política para que esses talentos possam pôr a sua sabedoria ao serviço da nação. Vamos fazer um curto intervalo e daqui a pouco estaremos de regresso para outros temas na nossa revista da semana. Até já. Para a continuação, é a última hora já para este espaço de análise e também comentário dos temas que são escolhidos. Já falamos sobre a assinatura dos acordos de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo, onde esteve presente o chefe de Estado angolano e também e este ano como o presidente rotativo da União Africana e da Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia, das quais ouvimos aqui as opiniões dos nossos residentes, convidados residentes. Vamos passar agora para um outro ponto que tem exatamente a ver com água, nas recomendações que existem do Conselho Nacional de Águas. Aragão, vamos começar. Sim, João. Água é vida. Água é vida, de facto. E nós temos estado a dizer que o ministro Batista Borges tem sido um ministro que comunica com verdade. É um ministro que assume quando não está a caminhar bem. Não está a dizer que outros ministros mentem, né? Não estou a dizer. Não estou a dizer que o ministro Borges tem sido um ministro que comunica com verdade. Significa que os outros ministros têm estado a mentir? Não estou a dizer nesta perspectiva, como o amigo está a interpretar, mas estou a dizer na perspectiva de ser um ministro que, quando sai para falar a público, fala com verdade, fala daquilo que acontece no seu setor. É um ministro que conhece as suas realizações, é um ministro que, de facto, consegue assumir quando o setor também não realiza. E aqui o setor das águas, o senhor ministro, numa entrevista conduzida pelo nosso bom jornalista João Pinto aqui presente, o senhor ministro assumiu claro e evidente que o setor das águas é dos setores que muito preocupa na sua gestão. Aqui, João, permita-me abrir parênteses, é importante também que, não sei se é de responsabilidade do Ministério ou do Governo Provincial de Luanda ou da Administração Municipal do Quilamba, aqui esta via do Benfica tem uma ETA, penso que um centro de abastecimento de caminhões de água que tem estado a causar muito constrangimento na via pública. Já há toda a necessidade, naquela altura que tinha
essa infraestrutura fazia sentido porque não tínhamos muito fluxo rodoviário. Hoje, com o novo aeroporto, os cidadãos que ali trafegam têm estado a reclamar com essa zona de abastecimento de água. Portanto, penso que não sei de quem é a responsabilidade dessa infraestrutura, não sei se está com o Ministério, se está com o Governo Provincial ou está com a Administração Municipal. Portanto, das recomendações saída do Conselho Nacional de Águas, conduzido pela senhora Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, houve seis recomendações, que a primeira falaram sobre a infraestrutura das condições de ligação de água, falou-se também na gestão e planeamento, na elaboração de planos nacionais de segurança de barragens, falou-se também na saúde pública, recomendou-se também o marco legal econômico, a coordenação e a sustentabilidade. Eu penso que este Conselho Nacional das Águas tem estado, de facto, a estar preocupado com esta situação e auguramos que, de facto, essas 6 recomendações possam ser cumpridas. Mas nós sabemos que, de facto, para chegar água na comunidade angolana é difícil, já pelas razões que nós já conhecemos. Angola e Luanda é extensa, temos ainda a questão de infraestrutura, temos famílias que construíram em zonas inapropriadas, portanto é preciso que este Conselho Nacional das Águas possa estudar os mecanismos de salvaguardar este princípio que é o direito à água, que é constitucional, como diz o nosso colega do painel Pinheiro. Portanto, eu penso que, em suma, o Sr. Ministro, em conferência de imprensa, assumiu claramente que, de facto, o setor das águas é dos setores que muito preocupa o Ministério. Mas isso não quer dizer que está de braços cruzados, isso não quer dizer que tudo não fará para a sua resolução, porque o que nós queremos é que, de facto, as famílias tenham água potável. Saindo as recomendações que saíram, que foram já aqui avançadas, vários pontos, no fim do dia o que as pessoas querem mesmo é viver e é ter água que lhes possa dar vida. Por isso é que, inclusive, existe o lema, que é água para todos, não é? Sim, João Pinto, fica-me difícil valorar esse tipo de mensagem. João Pinto, a água é um bem público, não deve estar nas mãos do setor privado. E eu estou lembrado que, tanto só aqui a nível de Luanda, na altura o governador de Luanda, hoje ministro do Interior, o senhor Manuel Lomé, disse publicamente que 36% da população em Luanda bebe água potável. 64% não tem água potável. Falar da água com promessas, falar da água com conclaves, certames, o cidadão não quer isso. O cidadão quer hoje resolução tanto do problema da água. A água não pode nem deve ser um problema para nós, João Pinto. Repara que, a título de exemplo, nós temos o nosso belo rio Kwanza. A população do Dondo, do município de Cambambe, Dondo, Kwanza Norte, todos são vizinhos do rio Kwanza, mas não tem água canalizada. O Dr. Aragão disse que dificuldade de infraestrutura. Estou a dar um exemplo do rio Kwanza, em que todo cidadão do Dondo é vizinho do rio Kwanza, mas não tem água. Mas já teve algum dia água canalizada? Potável. Teve na época passada, claro que também aumentou a densidade populacional, mas não justifica 50 anos de independência, ainda temos problemas da água. Aqui mesmo a nível de Luanda, sem medo de errar, 60% ou 70% da população que reside em Luanda consome água com recurso a caminhões cisterna. Então, nós temos tanto de investir, tanto maior volume da fatia orçamental na água, porque a água é vida, João Pinto. Se ficarmos sempre com essa cimeira, com recomendações, tanto nós temos o senhor ministro Borges, aqui devemos segregar a responsabilidade dele no domínio da energia, para mim é dos melhores ministros
que o país tem. Tem estado a fazer um trabalho brilhante com o surgimento de novas barragens, com tanta alteração da barragem de Cambambe, agora Caculo Cabaça, Lauca e por aí afora. Aí nesse setor, sim, eu tenho de pontuar tanto o senhor ministro Borges, mas no setor das águas eu dou uma nota negativa ao senhor ministro Borges, porque a água é vida, João Pinto. Sem água nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E temos de desconstruir a ideia de que todo cidadão deve beber água mineral ou água de mesa, como se diz. Na minha terra, João Pinto, para terminar, em Cambambe, na Sonef, a população sempre usou água potável, até hoje, porque há lá tratamento da água e funciona com a maior naturalidade possível. Eu, quando vou para Cambambe, ainda bebo água da torneira e não me faz absolutamente nada de errado, porque há lá tratamento da água com controle muito rigoroso. Por que não se vai buscar esse modelo para levar para outras províncias? No fundo, João Pinto, água não pode ser tanto um favor que o Estado vai fazer ao cidadão. É um direito que todo cidadão tem e nem vale a pena maquiarmos aqui as coisas sobre a questão da água, porque quase todos aqui no painel, se calhar, compramos água com recursos às cisternas de água. Não, permita-me só, João, antes de passar o nosso bom amigo Bambe, eu penso que não podemos ser injusto com o ministro Borges darmos uma nota negativa nos setores de água. Porque, meu amigo Cabaça, porque o seu ministro tem sido um ministro que assume as suas falhas. E isso é difícil termos líderes no continente africano que assumem quando as coisas não correm bem. Nós não queremos líder que... Desculpe, nós não queremos líder que assume, nós queremos líder que resolve. Não, permita-me só. Porque assumir, todos nós assumimos quando eu estou errado, o doutor Cabaça, o doutor Cabaça conhece Angola e é um jovem que tem estado a andar por Angola, não conhece só Luanda, está a trazer só as dificuldades no setor da água. Tem que também apontar os avanços no setor da água. Também houve grandes avanços. Nós temos províncias, temos municípios que têm água potável. Nós temos. Qual? O Rangel tem água potável. O Cazenga tem ligação. Não, permita-me. sempre teve água. Rangel, Cazenga, sempre não seja alérgico. O doutor Cabaça é democrata. Deixa-me falar. O Cazenga tem água. Os Zangos tem água. Mas Angola não é Luanda. Não, eu não estou a dizer que Angola seja Luanda. Estou a trazer uma realidade. Ainda ontem eu via que no Mochico, por exemplo, áreas adjacentes à cidade, as pessoas estão sem... João, e isso senta-se nas questões de infraestrutura. De infraestrutura. Eu não estou a dizer claramente, vai já falar o Dr. Cabaça. O Dr. Cabaça até é democrata. Eu não estou a falar que Angola resume-se em Luanda. Temos que desconstruir esta ideia. Mas eu conheço outras províncias que também têm água. O Dr. Cabaça conhece outras províncias que também têm água. Como também conheço outras províncias e municípios que não têm água potável, ligação de água potável. Aqui sim, nós temos que criticar e dizer ao Ministério, aliás, o Estado angolano não faz favor a nenhum cidadão, o Estado angolano tem estado a cumprir as tarefas fundamentais do Estado. O Dr. Cabaça sabe disso. O Dr. Cabaça sabe disso. Se tivesse a cumprir, não estaríamos a discutir a exiguidade da água. Não, nós temos que discutir. Nós temos que discutir, porque as questões de infraestrutura deve-se no nosso país é um facto. E se as questões de infraestrutura no nosso país é um facto, naturalmente vamos ter famílias que não têm ligação de água potável. O desejável é que todo cidadão angolano, na sua residência, João Pinto, tenha água potável. Doutor Aragão, eu preciso de opinião. Doutor Bambe, permita-me só, é rápido mesmo. Doutor Aragão, sabe estudos feitos se é possível colocar quantas barragens no rio, no curso do rio Kwanza? Cerca de 20 barragens. Sabe qual é o consumo de água, o volume de água de uma barragem? Então, se nós temos um rio ou bacia hidrográfica completamente rica, qual é a dificuldade que o Estado tem em levar a água para a casa dos cidadãos? Infraestrutura. Por que o Estado... Doutor Cabaça, olhe na infraestrutura. Por que o Estado... Olhe, doutor Cabaça não quer olhar. Doutor Cabaça não quer olhar.
Nas Vamos infras- debater daqui a O pouco. doutor deixa só ouvir. Cabaça, não quero, já vou já terminar, Não, desculpa, vamos mesmo já só. debater Doutor daqui a Cabaça não quer olhar na infraestrutura, porque para chegar água é preciso retirar algumas famílias que construíram em zonas inapropriadas. Bambi, Olha nisso também. foram vistas as questões ligadas ao Comitê Técnico de Bacias Hidrográficas, para além da proteção de fontes de água das terras altas de Angola. Estas têm que ter um equilíbrio para sustentar cerca de 2 milhões de habitantes. Nós vemos muito essa política macro, olhar lá para cima, no sentido de que esta proposta vai ser, esses habitantes vão ter o problema resolvido nos próximos dias. Bem, que habitantes e que esses próximos dias se resumem em quantos dias é o questionamento que fica. Na verdade, nós, nesse espaço, por muitas vezes discutimos a questão das águas. E na verdade, que não estamos a querer olhar para pessoas, mas estamos a olhar para o setor. O setor das águas é um setor que nos últimos tempos deixa muito a desejar. Temos de ser claros com isso. Doutor Bambi, aqui só uma analogia. Vai-se dizer, não, a população de Angola é maior que a população da Namíbia, e etc. Mas é um assunto, a água é cara lá, né? É muito mais cara, por causa até da infraestrutura, e eles têm escassez, não têm uma bacia hidrográfica como a nossa. Mas onde se vai construir, onde vai ter onde as pessoas vão residir, não importa como é que a casa é, mas não pode faltar água. Pois, João. Por isso que nós dissemos que o setor das águas é um dos setores muito críticos, porque, dadas as condições hidrográficas que nós temos, a água nunca seria problema. Era provável termos problemas com a eletricidade, dado as dificuldades na sua produção e na sua transportação, em detrimento das águas. O setor das águas seria o setor que teria dado mais alegria a essa população, mas infelizmente, claro que é o setor com inúmeros problemas. Claro que as recomendações do Conselho estão aí, mas claro que a prática, que é o critério da verdade, tem-nos demonstrado outras questões. Falou-se da questão das infraestruturas, mas também temos consciência que em determinadas províncias e municípios já haviam infraestruturas para assegurar a água potável para as comunidades. Eu tenho exemplos concretos de muitas comunidades aldeãs no município de Negais, na província do Uís. Quero citar aqui, por exemplo, a aldeia de Cangundo, que teve água canalizada desde 1962. Essas infraestruturas resistiram o período da guerra, não é? Alcançaram o período da paz e depois surgiu aí algum chico esperto com algum programa de água. E o que é que fez? Ao invés de construir deixar as estruturas herdadas do período colonial e construir novas, depois ver a viabilidade, o que é que se fez? Primeiro destruíram-se as estruturas coloniais para depois erguer novas estruturas no âmbito do projeto Água para Todos. Resultado, as comunidades ficaram reféns da água. Então, aqui o nosso colega Mário está a dizer a questão das infraestruturas. É a questão da estrutura que lá havia funcionava? Funcionava. Exatamente, até o momento em que surgiu o projeto, a estrutura funcionava perfeitamente. E o que é que poderia ter havido? Terem deixado aquelas estruturas a funcionar e criarem outras e depois ver a viabilidade, depois ajustar a outra. Resultado, nenhuma nem outra, e as comunidades que tinham água canalizada são forçadas a consumir, a acarretar água diretamente do rio e sujeitas às doenças de foro hídrico. Então, esse é um dos exemplos que existe e pode ser replicado. Por isso é que registramos muito aquela história da cegueira dos rios, né? Pois. Depois temos a outra questão que é daqui de Luanda. Temos infraestruturas, sim, mas temos a questão
do garimpo d'água, que eu não vi aí como uma das recomendações, que esse é um grave problema do garimpo d'água. Infelizmente não aparece nas recomendações, porque a questão do garimpo d'água priva determinadas zonas desse precioso líquido, porque cria um esquema dos caminhões para que de facto possam usá-los e levar a água a quem não tem. Então acho que o problema da água é um problema que nem merecia tantas discussões, que nem merecia tantos fóruns para que a água pudesse estar à disposição dos cidadãos. E estamos a dizer de água potável. E claro que, como consequência disso, e vemos o Conselho Nacional das Águas constituído por vários ministérios, mas as soluções que de lá saem, temos problemas da água a perigar a questão ambiental, temos problema da água a perigar a questão... Temos água por excesso, mas mal aproveitada. E os investimentos no setor das águas, acho que seriam mais reduzidos do que os investimentos no setor elétrico. Então, acho que é uma questão de estratégia. Provavelmente existe algum interesse para que os angolanos não consumam água potável. Não, João, Aragão, deixa também coisa. Não, eu queria só recordar o BAME, mas faz favor. Mas pode recordar antes da questão. Sim, eu queria só recordar o BAME. Quando falava de que o garimpo não foi tratado neste Conselho Nacional, faz parte das recomendações no 4º ponto, que é o marco legal econômico. Aliás, a própria lei, o decreto presidencial número 14/21 fala sobre isso. Portanto, este Conselho tratou, para acalentar, esse Conselho tratou de facto também sobre o garimpo de água. Tá bem. Eu quero concordar que seja essa questão das águas. Agora, queremos ver como é que esse assunto vai ser materializado por quem de facto tem essa missão de assegurar que o garimpo d'água seja uma ação criminosa e que seja responsabilizado. E eu quero desafiar o Dr. Mário Aragão, viremos aqui daqui a mais alguns meses ou anos e vamos discutir a questão do garimpo d'água. Depois vou lhe perguntar como é que ficou o marco legal, porque esse é um assunto que não é novo. Mas aqui, quando fala da água, e porque é importante termos água para todos, e esse Conselho Nacional trará as devidas soluções, ou será que não seja só mais uma reunião, mas, por exemplo, Cabo Ledo. Cabo Ledo é aqui próximo. Sim, sim. O rio está ao lado, né? Sim. Mas falava-se há coisa de 2, 3 anos... Dessalinização. Da água, querer aproveitar a água. O que não é mau, né? Cabo Verde aproveita, mas também não tem rio, mas né? Claro, que seria para países que não têm... É uma área turística. A água até também serve para o turismo, né? Sim. Uma área turística, uma área que eventualmente deveria merecer toda essa atenção, ao tempo que aquelas populações dizem não haver água canalizada, pelo menos isso. Inclusive, os turistas que lá ficam, os quartos são mais caros porque a água é através de cisternas. João, é preciso dizer que as políticas públicas do Estado são para ser realizáveis. Okay. E o governo angolano, eu tenho estado a ver as suas políticas públicas, cinge na preocupação da necessidade do povo angolano. A água, de facto, é daqueles bens que todo cidadão merece ter. E é isso que o governo angolano, o executivo do presidente Lourenço, nas suas políticas públicas, no seu PDN, quem teve oportunidade, acredito que meus colegas aqui do painel já tiveram oportunidade de ler o PDN faz menção sobre o setor das águas. E é interesse do PDN que o setor das águas seja resolvido pelo menos 70% a 80% até 2027. Razão pela qual nós temos estado a ver essas iniciativas de reuniões da senhora vice-presidente enquanto coordenadora, a iniciativa do Presidente da República com as construções das várias barragens, a iniciativa do Presidente da República... Barragem não é para distribuir água. Não estou a dizer que barragem é para distribuir água. Mas a barragem não é para distribuir água. A barragem é fruto daquilo que Doutor Aragão, desculpe só, doutor Aragão. Não vais monopolizar o debate. Não estou a monopolizar o debate. Não estou a monopolizar. Doutor Aragão, vou dar só um exemplo básico. Sim. Hospital Geral, aqui de Luanda, no Camama, não tem água canalizada. E o Hospital Geral tem menos de 15 anos. Doutor Cabasso, no Hospital Geral, no Hospital Geral, leva-se água com recurso à cisterna. Isso é grave.
Mais do que isso, nós temos cidadão angolano que foi filho, depois pai, avô, morreu, nunca tomou banho no chuveiro. Num país Meu amigo, completamente rico em recursos hídricos. Nós já nem devíamos discutir essa questão da água. Isso já não seria problema, meu doutor bom Aragão. amigo, doutor Cabaça. Então não podemos maquiar as coisas no setor da água, que as coisas no setor da água não estão bem. Pediu um minuto, está a se estender a 2. Eu penso que o meu amigo doutor Cabaça está a me interpretar mal. Eu não estou aqui a bater palmas e dizer que estamos bem no setor da água. Não, não estou a dizer isso. O que eu estou aqui a pregoar é que há políticas públicas que estão a ser realizadas nesse setor. Esta é uma realidade. De facto, há ainda algum déficit. Não é algum déficit. Permita, muito déficit, porque são dados do INE. Tem de deixar falar, 36% das populações não consomem água potável. Não está a fazer é debate. Algum déficit como? Assim não está a fazer debate. Não percebi. Fazer assim debate é concordar com a inverdade. Também ouvir. Claro, fazer debate também ouvir. Sim, vamos então. Então, obrigado. Também ouvir. Claro. Há algum déficit e este déficit é que está a levar o Executivo a trazer as suas soluções. Eu concordo consigo que os hospitais públicos ou privados devem ter água corrente. Aliás, numa unidade hospitalar, se não tiver água corrente ou água de uma outra alternativa, nós vamos ter várias mortes. Eu concordo consigo. Agora, nós também temos que ser honestos e dizer que, de facto, houve um passo dado. Houve políticas públicas nesse setor. Houve-se 100%? Claro que não. Mas também no Estado não está a deixar de fazer e de realizar as suas funções. Já posso, doutor Aragão? Posso? Doutor Aragão, é o seguinte. Sim. Nós temos cerca de 96 rios em Angola, 96 rios. O nosso país é um dos países mais ricos em termos de recursos hídricos. E é impensável, 36 milhões de habitantes hoje, 70% ou 60% desses 36 milhões de habitantes não consomem água potável. Mas o doutor Cabaça também tem que analisar. Silêncio, o doutor Cabaça também tem que analisar. Agora... Sabe que para chegar à água é preciso recursos financeiros. O doutor Cabaça também tem de analisar isso. A água não vai chegar de graça. Está bem, mas o fosso diferencial entre os cidadãos que consomem água potável e aqueles que não consomem é enorme, porque nós estamos a falar da maior parte da população angolana que não consome água potável. E se consome água é com recurso às cisternas. É isso que nós estamos aqui a dizer. Então, nós temos de cobrar o Estado no sentido de resolver o problema das infraestruturas com a maior celeridade possível. Porque 50 anos de independência, 23 anos de paz, nós já não devíamos estar a discutir quem tem água, quem não tem água. Podíamos discutir outras questões. Os outros já estão a pensar em construir casa lá na Lua ou no céu ou onde. Nós ainda estamos a discutir a água, doutor Aragão. A questão é só essa. E eu tenho certeza que o senhor doutor Aragão também compra a cisterna de água para a sua casa. Não, graças a Deus, meu município sai água, não temos necessidade de usar outros métodos para ter água. Muito bem, o que se recomenda então, de facto, é que as recomendações sejam tidas e vistas. Exatamente. E cumpridas. E no Plano Nacional de Desenvolvimento até 2030, né? Sim, 2030. Que o PDN. 100%, pelo menos mais de 60% da população venha a ser abastecida. Sim. Que as escolas todas tenham água corrente. Sim, que as escolas todas, que os alunos não possam ir à casa de banho de uma escola e não poder fazer a sua higiene. Sim. Bem, cinemas em Luanda, Cabaça. Ainda vais ao cinema? Sim, quando posso, quando tenho um bocadinho de dinheiro, vou, porque os cinemas públicos deixaram de... O ministro esteve a visitar aí algumas salas de aula para ver como é que... salas de aula também, estamos aqui a falar. O ministro Filipe Zau a constatar salas de cinema que já foram emblemáticas aqui em Luanda. Cine São Paulo, Cine Atlântico, Cine Tivoli. Os de Luanda vão falar mais sobre isso, não é? Eu acho que veio cedo. Não, vinha sempre passar férias. Né? Férias em Luanda. Mas quem não viu bons filmes aí, né? Sim, mas acho que o senhor ministro nem devia divulgar essa notícia que visitou os cinemas, porque os cinemas estão abandonados há muito tempo. Hoje, para que nós possamos ver um filme, temos que recorrer ao nosso bolso. Procuramos alguns shopping, não vou dizer aqui os nomes porque não pagam publicidade da TPA. Mas nós nesse setor, João Pinto,
com o devido respeito, nós estamos muito mal. Mas a privatização não é nenhum... saída para isso. Por que é que o Estado tem que reparar? Não ver pessoas com capacidade suficiente para privatizar, fazerem, já aproveitarem a infraestrutura, que são boas e bonitas, podem fazer inclusive shoppings nesses lugares. Se na Miramar, por exemplo, que era só aberto, disse que foi vendida portanto, uma instância, sei lá, estrangeiros para se fazer lá um parque de estacionamento. Há coisas assim que... Mas como nós já andamos a brincar um bocadinho com o país. Sim. Mas como é que vende cine para fazer parque de estacionamento? Embora haja evolução. Cine é um bem público, João Pinto. Os cines fazem parte do nosso processo histórico. O cine não é mesmo para vender. Terciarizar sim, mas vender cine não. É como vender, por exemplo, um campo de futebol da Eca do Dondo, mata o processo histórico. Como é que estamos a vender cinema e não acontece nada a quem vendeu? Falar dos cinemas em Luanda, podíamos estender a todo o país. Portanto, o governo, na altura, construiu cinema em quase todas as províncias. Isso aqui não temos como reclamar. Mas depois deixaram de funcionar, fruto da ambição de algumas pessoas que foram trazendo tantos cinemas no setor privado, acabaram por degradar completamente todos os cines públicos. Não há um em Angola que funciona, os cines públicos. Estamos a falar de Luanda, mas eu, com a vossa permissão, estenderia até aqui no meu Kwanza Norte, que está lá o Cine da Latam, que até às vezes tem sido aproveitado para outras atividades, mas o cinema como tal, tanto zero. Daí que uma nota negativa ao Ministério da Cultura, que esses problemas já existem há muito tempo e o Sr. Ministro só foi visitar agora. Para não falar no emblemático cinema Arco-Íris da cidade de Lubango, não é? Uma das melhores infraestruturas que o país tem em termos de cinema, porque ele é multifuncional. Aliás, todos esses, Bambi, e ainda mais é professor de História, eles são multifuncionais, não só são aproveitados para assistir a filmes, mas para outro tipo de atividades, o teatro, por exemplo, que essas salas são aproveitáveis pelos lugares, o som como era feito, bem acondicionado. O que é que se espera que essa visita possa vir a resgatar? João, eu não sei se a visita poderá ser algum indicador nesse sentido, mas vamos dar benefício da dúvida e acreditar que após essa visita do titular da cultura, que realmente se encontrem políticas públicas que propiciem, não é, uma ruptura, não é, no estado atual da coisa. É verdade que os cinemas tiveram um papel muito importante no tempo de outra senhora, não é? Fundamentalmente no período em que a televisão era um bem de luxo para poucas pessoas. Naturalmente eram esses espaços que congregavam franjas distintas, de jovens, adultos, eram espaços para encontros e até muitos desses espaços deram lugar a namoro e a casamentos, não é? Mas hoje, exatamente, encontram-se num estado lastimável de abandono. Claro que depois de algum período esses espaços ainda serviram para o fomento do teatro, enquanto uma manifestação cultural, que também foi usado como uma arma de combate ao colonialismo, mas claro que de um tempo a essa parte a própria produção cinematográfica conheceu outros rumos de alguma modernidade e que de facto deixaram esses espaços ao abandono. Claro que podem ser sim recuperados e para atividades diversas, são infraestruturas importantes para o fomento da atividade cultural, quiçá espaços para congregar os jovens e retirá-los. Se por acaso existem aqueles espaços que não podem ser publicitados, que, como disse o Dr. Cabaça, e concordo plenamente com ele, em que às vezes o acesso para o entretenimento nesse espaço
tem um preço que não está ao alcance da maior parte da juventude, mas pelo menos com esses espaços, com políticas públicas que pudessem propiciar preços módicos para acompanhar os espetáculos, seria também um dos mecanismos para retirar, não é, alguns jovens que estão no mundo da delinquência, porque quando uma mente é quase pouco ocupada, está propensa exatamente a aderir práticas nocivas. Então, os cines deveriam ser repensados, ainda que não fosse para disponibilizar produtos cinematográficos, mas que pudessem disponibilizar outro tipo de serviços que ia de encontro com as aspirações não só dos jovens, mas fundamentalmente dos cidadãos que estão nas proximidades desses espaços. Vamos ouvir aqui também uma coisa, porque esses espaços, e aqui podes falar com propriedade, nós podemos ir para outros lugares emblemáticos, por exemplo, o Benguela Nimas 500, né, que é algo também que tem... Aliás, cada cidade tinha algo para que as pessoas pudessem. Hoje temos a modernização, muitos preferem ver cinema em plataformas de streaming, etc., mas nada é melhor do que estar num sítio de convívio, né? E principalmente quando são aqueles grandes momentos de cultura, porque não é só ir para o cinema. E nós aqui, por exemplo, olhamos para Karl Marx, né? Que, enfim, no horizonte era um sonho para qualquer um ir ao Karl Marx ver qualquer coisa. Cinema tropical. Sim. Que tinha uma espécie que era um andar que era diferente, era para ver cinema, mas era uma sala de cultura com mesas para... Enfim, havia aqui este universo. Adaptar a infraestrutura à modernidade, como dizem está a ser feito no Cine Atlântico, não, Cine Tivoli. Como é que isso pode funcionar? Como é que os mais recentes, como se diz, os jovens angolanos de 2000 vão resgatar a história, saber o que é que aquilo funcionou durante todo o período? João, vai ser difícil resgatar a história quando nós próprios queremos matar a história. Eu vou dar um exemplo muito prático. A antiga Assembleia Nacional está a ser construída a Casa da Música. Eu acho que, minha opinião, aquilo foi um erro muito grande. Eu acho que nós não podemos... Mas não é só a conservação daquilo que era o... Eu quero chegar até aí. Okay. Eu acho que nós não podemos deixar de ter a antiga Assembleia Nacional, que é um espaço onde foi homologado a paz em Angola. Não, mas aquilo já foi cinema antes de ter essa Assembleia. Exatamente. Cine Império, acho. João, eu acho que já não faz sentido ser a Casa da Música. Mas, doutor Aragão, está a discutir isso porque tens hotéis que se transformaram em tribunais. Permita-me só. Tens hotéis que se transformaram em tribunais. Permita-me só, e os senhores vão me dar razão. Não faz sentido a antiga Assembleia Nacional ser Casa da Música por várias razões. Nós, naquele arredor, temos os órgãos de soberania. Temos os tribunais, temos a Presidência da República e nós sabemos que, ao lado dos órgãos de soberania, não se faz muito barulho. Não há espaço para estacionamento, embora a Casa da Música, a antiga Assembleia, tinha um espaço para estacionamento, mas esse espaço não vai albergar mais de 100 carros, por exemplo. E quem fala de uma Casa da Música sabe o que é que nós estamos a falar de Casa da Música. Portanto, eu penso que muito obrigado. Nós devemos trazer políticas consentâneas. Eu acho que a Assembleia Nacional, a antiga Assembleia Nacional, que está a ser feita agora, Casa da Música, na minha opinião, vale o que vale, como diz meu amigo Cabaça, eu penso que foi um erro. Foi um erro clássico. Sobre o ICINE, eu acho que o Ministério da Cultura deve se rever. Eu acho que o ICINE deve ser privatizado, João. Eu, graças a Deus, tive em alguns cines, já fui ver alguns shows naquela altura e sei que nós jovens lutávamos muito para ir ver um show, por exemplo, do Yannick, Afroman, de um RevC. Portanto, o ICINE, de facto, unia a juventude de Luanda. Sim, de facto. Um bom Paulo Flores. Um Paulo Flores. O ICINE unia. Nós aqui no Cine Atlântico, nós íamos ver
filmes, íamos ver teatro. Agora, eu penso que é importante privatizar o cine em Angola. Hoje eu concordo com os colegas Cabaça e Bambe, nós não temos cine em Angola tirando os cinemas privados. Mas público nós não temos. E nós temos algumas salas que deveriam ajudar essas salas que estão inoperantes. Eu vou lhe dar outro exemplo. Aqui próximo à TPA tens o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional está às moscas. E tem uma sala em condições que pode servir de cinema, Então, que pode servir de teatro. Foi visitado pelo ministro e está a ser reabilitado para tal. João, eu penso que nós... Aliás, o Arquivo Nacional foi construído há menos de 10 anos. E já estamos a falar em reabilitação. Portanto, nós temos que ser sérios nas políticas que o Estado tem estado, passa aqui a redundância, a pregoar. Se nós queremos tirar a inércia dos cines em Angola, eu acho que temos que privatizar o cine. A criticar o Estado, cuidado para não colocar o pão no gasoil. Não. Nós, enquanto servidores públicos, estamos aqui para trazer as verdades. Muito bem. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ok. Então, visto isso e porque é necessário que se levante esse amplo debate, esta é apenas, se calhar, uma das partes importantes por conta do que se pretende para a capital do país, é encontrar uma maneira de haver mais espaços para os cidadãos, para os jovens, Cabaça. Esta, portanto, deve-se estender e saber como é que as direções provinciais da cultura também podem fazer para o resgate dos cines nas suas cidades, capitais de província. Os orçamentos, como se diz que normalmente a cultura é o parente pobre dos orçamentos, que devem começar a ser mais equilibrados para tal? Sim, orçamento equilibrado, mas não concordo com a privatização dos cinemas que foram construídos com o nosso dinheiro. Por quê? Os cinemas vêm da era colonial, não? Claro, eles foram mesmo construídos com um propósito de apoiar as populações mais desfavoráveis. Privatizando, claro está, quem tem dinheiro é que vai levar os seus filhos ou vai assistir filme. Eu acho que o Estado deve... Mas o Estado pode subvencionar, estamos aqui a ver a inércia na continuidade dos próprios cinemas. O privado tem uma outra política de gerir. Eu penso que seria a solução. Eu acho que a solução prende-se mesmo com o facto do Estado reinvestir a nível dos cinemas e criar políticas de venda de bilhetes com preço acessível aos cidadãos mais carenciados. Porque aqueles que têm dinheiro podem procurar um shopping, se quiserem ficar na classe da elite, que vão gastar dinheiro. Mas aqueles cidadãos pobres, que não têm qualquer possibilidade de ir para o setor privado, devem ir para os cinemas públicos. E é por isso que desenhou-se e construiu-se esses cinemas. Privatizando, estaríamos a coartar o direito daqueles que não têm capacidade econômica ou financeira. Há que também, João Pinto, sacar-se a responsabilidade a quem andou a gerir esses cinemas. Tem de vir justificar porque é que os cinemas ficaram completamente degradados. Isso não pode ficar assim. Cinema estragou como? Quem esteve lá? O que é que fez? Por que é que estragou? Se houve dinheiro, o que é que fez com o dinheiro? Temos de começar a nos acostumar a responsabilizar as pessoas, porque senão o cidadão que já vive problemas sociais prementes ainda tem que ir ao bolso para assistir um filme. Filme não pode ser luxo, João Pinto. Filme tem que ser como um direito natural dos cidadãos. Por que é que nós não podemos viver bem? Aparece sempre alguém mais inteligente do que os outros, dão dinheiro para investir no cinema, desvia o dinheiro e não acontece absolutamente. E o meu amigo Aragão quer que se privatize os cinemas. Não, tem de se construir ou reabilitar os cinemas e dar possibilidade às populações pobres de assistir também um bocadinho de filme. Não pode ser só as pessoas que têm dinheiro que vão aos cinemas. Os pobres também precisam tanto de lazer. E uma das formas é essa. João Pinto, aqui paralelo
Também um dia, se calhar, aqui a TPA podíamos discutir todos os espaços públicos que são vendidos sem consulta dos cidadãos. O cidadão deixa de ter campo para jogar um bocadinho de futebol, o cidadão deixa de ter jardim, porque alguém foi lá meter armazém. Nós temos que discutir isso sem qualquer paixão política ou partidária, porque no final do dia o país é nosso e nós é que temos que defender os direitos dos nossos irmãos. Os cinemas, esta que entra no mapa do Ministério da Cultura, com a visita efetuada por Filipe Zau. Bambi, nós estamos quase a terminar já esta edição. Podemos ter em perspectiva, e porque é importante, vemos nas grandes cidades, os cinemas emblemáticos, mantêm aí, porque aquilo fazem parte de, como é que eles chamam? Património. Né? São patrimónios, e nós temos aqui alguns que são classificados como património. Então, esse é um património que pertence aos cidadãos daquela localidade, que hoje é só exatamente mudar um pouco na inovação, já não aparece muito fita de 8 milímetros, como se dizia, né? Hoje já a exibição é feita de outra maneira, a adaptação aos novos tempos. Pois bem, João, como disse, são bens patrimoniais para a comunidade onde essas infraestruturas estão instaladas. Já se disse no princípio de que a nível de quase todas as capitais de província havia sido instalado um cine. Até aqueles como havia assim Sporting Clube da província, aquilo, para além daqueles campos de tênis, tinha sempre um cinema. Pois bem, em cidades como Luanda, obviamente que é aqui onde nós encontramos, não é, a parte significativa dessas infraestruturas. Aquilo era interessante, né? Quando abríssemos o Jornal de Angola para ver que filme, onde é que estava o coisa, né, dos filmes. Pois. Então, e aqui eu lembrei-me que, na verdade, existe uma direção nacional que cuida disso, que é a Cinemateca Nacional. Então, eu não sei qual tem sido o papel dessa direção para cumprir com aquilo que é a sua figura, porque se os cines praticamente, enquanto bens públicos, deixaram de existir, acho que essa direção não está a cumprir exatamente com aquilo que é a sua missão. Aliás, é questão também para depois procurar saber onde é que para o próprio património filmatográfico do país, porque é nossa propriedade, não é? Temos produção cinematográfica que é pública e que exatamente está sob controle dessa direção nacional. Então, acho que devo alinhar com a visão do Dr. Carlos Cabaça, no sentido de se primar pela responsabilização, porque quando se fala de património é algo que diz respeito a todos nós e deve ser conservado, não só as infraestruturas, mas aquilo que é o próprio património cinematográfico, não é, do Estado. Deve ser exatamente conservado, e as pessoas que exatamente poderão recorrer ao processo histórico são locais, até serviriam como locais de consulta, não é? De vários aspectos ligados à nossa própria história comum. Daí que a importância, primeiro, na restauração desses espaços é urgente, e após a restauração é fundamental que sejam concebidas novas políticas no sentido de rentabilizar esses espaços e fazer com que a cultura não seja vista exatamente como esse parente pobre. Poderá continuar pobre, mas não tão pobre assim, porque se os cinemas estiverem em funcionamento, poderão exatamente tributar com algum valor para aquilo que tem a ver com os cofres do Estado, não é? Ao invés de consumir, mas também pode produzir a sua dimensão. Então, e tem espaços. Sim, João, para finalizarmos já. Para finalizar, a cultura, Dr. Bambi, não é um parente pobre. Só é pobre porque não está... Permita-me só. Sim. Vai perceber se me deixar falar. Só é pobre porque não está a ser canalizado os seus meios como deve ser. Há pessoa que vive do teatro, e aqui vou dar exemplo, o Horizonte Gingambande é um grupo que vive do teatro.
E deste grupo está outros grupos que vivem do teatro. Se essas salas... Mas trabalho, doutor. Diga. Trabalho. Não, doutor Cabaça, há pessoas que vivem mesmo só do teatro. Sim, mas Tá é bem. trabalho. Independentemente que tem alguns que têm outro posto de emprego, mas o teatro, a cultura, também é um trabalho. Sim, claro. É um trabalho. Portanto, se nós tivermos... Honesto. Se nós tivermos salas muito bem equipadas, e aconselho visitar a sala do Horizonte Gingambande, o senhor vai lá estar todos os finais de semana. Não vai lá precisa estar até visitar, todos os finais de semana. Portanto, eu penso, vou já terminar, João Pedro. Eu penso É só para que- lhe justificar porque é que eu disse parente pobre. Porque eu fui sim. funcionário sénior do Ministério da Cultura durante muitos anos. E sempre que havia possibilidade de orçamento, a questão que havia é: mas vocês da cultura precisam de orçamento para quê? Se vocês não produzem, não esperam. Ali vou levar a Então, reflexão. essa é a visão, aquilo que disse o é a Cabaça. visão de É preciso determinados- responsabilizar o gestor dos mesmos cine. Se nós não responsabilizarmos o gestor dos mesmos cine, vamos toda hora ir no Estado e buscar dinheiro no Orçamento Geral do Estado. Eu penso que não estamos a ser como justos. se diz. João, nós temos, Se vou não já sabe- terminar. não, já Vou já acabou. terminar. Nós temos que pensar uma província cultural. Se de um lado nós temos o Coliseu do Recreio em Portugal, que todos os músicos angolanos vão lá fazer show, nós também em Angola temos que ter um Coliseu angolano. Deveria Nós pensar, temos que deveria ter uma pensar, província. deveria Nós temos pensar, que ter doutor- uma doutor província Aragão. cultural. Tá bem. Sabe Deveria por quê? pensar o que é que se está fazendo. Nós queremos afogar Luanda. A tourada Angola seria não é uma- só Luanda. O que é que se está a fazer com Banza Congo, que é patrimônio bem. da humanidade? Temos É que dever- ter Isso é uma outra discussão, província já? cultural. Sim. Uma província cultural Olha, que o nosso Coliseu- onde vai o nosso englobar Coliseu- todas essas questões. É isso que eu estou aqui a chamar a o nosso atenção. Coliseu poderia ser a tourada, né? Aquilo até bonito para fazer sair. Mas, meus amigos, é assim Tourada mesmo. tem hospedarias. Agora vamos terminar exatamente esta edição. Bom fungo a todos. Vem aí Vamos o almoçar Em no Foco. Domingo das Neves, o Fungo E- hoje. Parabéns mais uma vez aos Domingos das Neves. Um grande abraço a todos e até para a semana.